Noções sobre segurança pública. Definição e componentes. Segurança pública. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Direito constitucionalmente consagrado. Um dos três fins do Estado social: segurança, justiça e bem-estar. Necessidade básica dos cidadãos. Direito e garantia, prestada pelo Estado. Objetivo fundamental: preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e patrimônio. Universalizado. Direito fundamental: vigilância, prevenção e repressão. Poder de polícia. Atividade do Estado: limitar direitos individuais. Interesse público. Atividade policial. Polícia administrativa, preventiva ou ostensiva, evita que o crime aconteça, preserva a ordem pública. Polícias militares, forças auxiliares. Reserva do Exército. Polícia judiciária, investigação repressiva, depois do ocorrido, apuração de infrações penais, exceto militares e Polícia Federal, âmbito estadual, polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira. Órgãos da Segurança Pública: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. A lei disciplinará organização e funcionamento dos órgãos pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. PF, PRF e PFF, órgão permanente, organizado, mantido pela União, estruturado em carreira. Polícia Federal, PF, apurar infrações penais contra a ordem política e social, em detrimento de bens, serviços e interesses, União/entidades autárquicas/empresas públicas, outras infrações, com prática na repercussão interestadual ou internacional, exige a repressão uniforme. Prevenir e reprimir, sem prejuízo da ação fazendária e órgãos públicos, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando, descaminho, exercer funções de polícia marítima, aeroportuária, de fronteiras, exercer, com exclusividade, funções de polícia judiciária da União, Polícia Rodoviária Federal, PRF, patrulhamento ostensivo das rodovias federais, Polícia Ferroviária Federal, PFF, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, Polícias Civis, Polícia Judiciária, investigação repressiva, depois do ocorrido, apuração de infrações penais, exceto militares e Polícia Federal, âmbito estadual e DF, Polícias Militares, PM, policiamento ostensivo, preservação da ordem pública. Corpos de Bombeiros Militares, CBM, forças auxiliares, se subordinam, conjuntamente com as polícias civis, reserva do Exército e PM, a governadores, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Execução de atividades de defesa civil. Competência municipal, guardas municipais, conforme lei. A segurança viária. Proteção de seus bens, serviços, instalações, a segurança viária. Preservação da ordem pública/incolumidade das pessoas e patrimônio nas vias públicas. Educação, engenharia, fiscalização de trânsito e assegurar ao cidadão direito à mobilidade urbana eficiente. Âmbito dos Estados, Distrito Federal e municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos, seus agentes de trânsito, estruturados em carreira. Forças Armadas, Exército, incluindo a aviação do Exército. Serviço militar com duração de 12 meses é obrigatório, desde 1906, sexo masculino com 18 anos de idade. Maioria dos alistados é dispensada por excesso de contingência. Marinha, incluindo Corpo de Fuzileiros Navais e a Aviação Naval e Aeronáutica. São instituições nacionais, permanentes e regulares, com missão constitucional: zelar pela defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, lei e ordem. Forças Federais, subordinadas ao Ministério da Defesa, organização, hierarquia e disciplina, autoridade e comandos supremos do Presidente da República, que nomeia os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promove seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Lei complementar estabelecerá as normas gerais de organização, preparo e emprego das Forças Armadas. Não caberá habeas corpus nas punições disciplinares militares. Os membros das Forças Armadas são denominados militares e possuem patentes.
conferidas pelo Presidente da República, asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa reserva ou reformados, privativos os títulos e postos militares e demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas, militar em atividade com posse em cargo ou emprego público civil permanente, transferido para a reserva, ressalvada a hipótese prevista no art. 37 CF 88. Militar da ativa com posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao quadro. Somente poderá ser promovido por antiguidade, enquanto nessa situação, conta o tempo de serviço apenas para promoção e transferência para a reserva. Depois de 2 anos de afastamento, continuos ou não, transferido para a reserva. Proibido a um militar. Sindicalização e greve. Militar, em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Oficial só perderá o posto ou patente se julgado indigno do oficialato ou incompatível no Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz. Tribunal Especial, em tempo de guerra. Oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, limites de idade, estabilidade, outras condições de transferência do militar para a inatividade, direitos e deveres, remuneração, prerrogativas, outras situações especiais dos militares. Peculiaridades de atividades cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. O serviço militar é obrigatório. Das Forças Armadas compete atribuir serviço alternativo aos pós-alistados, em tempo de paz, que alegarem imperativo de consciência, crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Mulheres e os eclesiásticos, isentos do serviço militar obrigatório, em tempo de paz, sujeitos a outros encargos que a lei lhes atribuir. Forças auxiliares. PM em corpos de bombeiros militares, estaduais e distritais, forças reservas / auxiliares constitucionais do Exército Brasileiro. Noções sobre